estou vendo os irmãos que estão aqui já logados, né? Eu vi que o Jorcelino, o irmão Jorcelino está logado. Eu vou pedir para o Jorcelino nos elevar em oração ao Senhor, né? Senhor amado, ó Deus, nesta manhã nós colocamos, Senhor, mais essa aula diante do Senhor, ó Pai. Continue usando o teu servo, aquelas pessoas que estão auxiliando, ó Pai, dando graça, Senhor, nessa manhã, ó Pai. Que a palavra do Senhor possa vir ao nosso encontro, ao encontro das nossas necessidades, ó Pai. Estamos com nossos ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor tem para nós nessa manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 irmãos. Né? Bom dia a todos, obrigado, Jorcelino. Né? Então, o nosso salmo de hoje, a gente dando continuidade ao nosso estudo dos salmos, né? A gente viu o salmo de uma maneira geral, o seu papel na história dos crentes, né? Nas histórias do Velho Testamento e do Novo Testamento, a sua importância para nós cristãos, para os judeus, né? E agora a gente está estudando alguns salmos, né? Alguns salmos. O salmo de hoje, do nosso estudo aqui hoje, né? É um salmo muito interessante, porque a gente pode fazer um paralelo com os tempos atuais, né? Um salmo de esperança, né? É um salmo de esperança em Deus. Tá? O título que está lá na nossa apostila, no nosso livreto, é Salmo de Desabafo, Esperança na Tristeza. Mas eu fico mais como um salmo de esperança, né? De esperança na adversidade, de esperança na luta, né? De esperança quando tudo vai mal. Então, eu acho que esse salmo ele reflete bem o que a gente passa hoje, né? Grande parte da humanidade desesperançada, com medo dessa doença, com medo dessa pandemia. E o salmista, ou os salmistas que escreveram o Salmo 42, o Salmo 43 é um salmo que ele é estudado, né, junto com o Salmo 42, estudado junto com o Salmo 43, né? Mas nós aqui vamos nos deter no Salmo 42, certo? Ele é um salmo que é tido como salmo dos filhos de Corá, ou, né, do grupo de Corá, né, da turma de Corá, né, que eram homens do templo, né? Corá era um homem do templo, um homem que estava ali na adoração. Eram homens da adoração, né? Então é um salmo. Eu pegar aqui minha Bíblia aqui do lado, é um salmo que não é um salmo de Davi, né? Que a maioria dos salmos, né, identificados são de Davi. O salmo 42 não. Muitos na minha Bíblia aqui fala poesia do grupo de Corá, né? Poesia do grupo de Corá, ou da turma de Corá. Bom, uma grande lição desse salmo é o seguinte, que é algo difícil da gente pensar hoje, né? A sociedade hoje não dificilmente reconhece isso, né? Que o sofrimento contribui para o desenvolvimento de nossa fé em Deus. Então, essa é uma grande lição do Salmo 42. Os salmistas irão dizer para a gente que o sofrimento contribui para que nós cresçamos em fé em Deus, né? Que a gente cresça em fé em Deus. Então, essa é uma lição desse salmo. Vamos lá. Como a gente tem feito nas outras aulas, né? Para que os irmãos participem, né? Não fique só eu aqui falando. Eu vou pedir para que irmãos ou irmãs leiam, que um irmão ou irmã leia do 1 ao 5, pode ser aqui na minha versão ou na versão de sua Bíblia aí, e outro irmão ou outra irmã
leia o do 6 ao 11. Eu vou pedir aqui para a irmã Filomena, estou olhando aqui na listinha das pessoas presentes, que a Filomena leia para a gente o Salmo 42, de 1 a 5. Depois eu vou pedir para outro irmão ou para outra irmã ler do 6 a 11. Irmão João, ela disse que o Sim. microfone está com problema. Pronto, então vamos ficar em família. Você leia para a gente, pode ser? Tudo bem, então. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Como o servo branda pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Só até o 5, né? Só até o 5. Vou pedir para outro irmão ler para a gente, né? Eu vou pedir para o Carlos Júnior. Vamos, Carlos Júnior, você pode ler para a gente? Sim, senhor. Vamos lá, então. Perfeito. Beleza. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, né? Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque estás abatido a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha... Amém, amém. Alguém que está desesperançoso, né? Alguém que está chorando, alguém que está sendo humilhado, né, pelos seus inimigos, né? Alguém que está longe, no caso aí dele, né, especificamente do templo, né? O templo é extremamente importante para a comunhão do judeu com o Senhor, né? E ele está lamentando, né, esse distanciamento. Ele relembra das festas, né, das romagens para o templo, né? E a gente vê aí que ele era um líder, né? Porque ele conforme a versão que a gente lê, que ele fala que ele guiava o povo até o templo, né? Então, é uma pessoa que está extremamente angustiada, está extremamente sofrendo, e porque essa presença perante a Deus, perante a casa de Deus, era fundamental na vida do salmista, né? Então, ele é um salmo de quem realmente está triste, tá certo? Que sentimento acerca de nós mesmos quando, diante de um espelho, constatamos nossa tristeza? Uma pergunta que é feita aí, né? Quando a gente está triste, o que a gente sente da gente mesmo, né? Eu fico revoltado, eu fico desesperançado, o termo popular aqui no Goiás, eu chuto o pau da barraca. Quando eu estou triste, quando eu estou em adversidade, né? O que eu penso? O que eu sinto, né? Então, esse salmo ele vai dar um pouco não, ele vai nos remeter uma posição frente a isso, né?
frente a isso, né? O salmista, ou o salmista, se foi um grupo que escreveu, eles estão tristes, a maioria dos estudiosos acho que eles estão exilados, né? Eles estão fora de Israel, mas mesmo com toda a diversidade, eles têm um sentimento, né? Eles têm uma visão, eles têm um guia, eles têm um norte, eles têm um rumo, né? E nós vamos ver se nós conseguimos, né? Eu consigo aqui com a ajuda de vocês refletir sobre isso. Isso aí é um verso que se repete, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, ele está revoltando, ele está brigando, ele está contendendo contra a tristeza dele, contra o abatimento dele, né? Ele vê que ele está triste, né? Ele vê que ele não faz as coisas que ele gostaria de fazer. Ele vê que ele não vai no templo, ele não encontra os irmãos, ele não louva os irmãos, ele não faz uma romaria, uma romagem, né, de adoração a Deus. Ele está triste, mas ele pergunta por que eu estou triste, né? Por quê? Será que isso vai ser assim? Isso nunca vai passar? Então, ele se questiona, e a conclusão dele, na frente, já estou adiantando, é que isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. A misericórdia de Deus é maior. Vai mudar, né? Então, Irmão veja. João, eu gostaria de compartilhar, eu estava ouvindo uma pregação do reverendo Ed René Kinvinsky, e ele citou justamente esse verso, explicando, né, porque está abatido a minha alma. Ele falou que em momentos de crise, igual a gente vive agora, né, Exato. ou em vários momentos da nossa vida, ele falou de 3 encontros. Primeiro você encontra com Deus, você tem que se encontrar consigo mesmo e depois com o próximo. E justamente nesse versículo que ele fala eu gostei dessa ordem dele, né? Primeiro com Deus, né? Primeiro com Deus, depois conosco e depois com o próximo. E justamente essa pergunta, por que está abatido a minha alma? Ele fala assim, que esse é o momento de você se questionar, né, de você se encontrar. Aí ele diz uma expressão que ele leu no livro, que ele fala assim que o corpo, né, ele tem uma velocidade e a alma possui outro. Então o corpo, ele chega sempre primeiro e depois a alma vai atrás. E às vezes é necessário fazer uma pausa, esperar a alma chegar para ter esse encontro com a gente, né, para que a gente reflita, para que a gente tome consciência, para depois começar a prosseguir. E que às vezes a gente, no atropelo da vida, sai correndo, sai andando e deixa a alma para trás. Aí quando se lembra dela, vê que ela está abatida e cansada, né, porque não está no mesmo tempo. Então esse salmo, ele começa falando do anseio por Deus, mas ele tem esses momentos, né, que são 3 encontros. Eu achei importante também compartilhar com vocês. Então, veja, então ali o salmista ele está em um deserto, né? Em um deserto vivencial. E aí, o que a gente coloca aí nesse slide, poucos são os que entendem que o deserto é um local de crescimento. E esse deserto como local de crescimento, né? Ele é extremamente difícil de você imaginar na sociedade de hoje, porque na nossa sociedade nos é colocado que nós temos que estar bem sempre. Nós não podemos estar doentes, nós não podemos estar presos, nós não podemos estar sem dinheiro, nós não podemos estar desempregados. Então, a gente tem que estar plenos de tudo, a todo tempo. E a vida, Deus nunca prometeu isso para a gente, né? Nós teríamos que trabalhar. Jesus falou que nesse mundo tereis aflições. Então, a sociedade vende algo que não é uma promessa de Deus, né? Não é uma promessa de Deus. Essa plenitude completa, sem sofrimento, se a gente analisa os homens e mulheres da Bíblia,
quais foram aqueles que não tiveram nenhuma luta, nenhuma contenda com o mundo ou com o seu status de espírito, né? Você vê grandes homens, a irmã Lúcia gosta muito de pregar sobre Elias, né? Um dos homens mais abençoados da Bíblia, passou por momentos dificílimos da vida, né? Então, isso não existe, né? O que a sociedade prega para a gente. Então, esse é um escritor cristão, né? Que é o Philippe Yancey. Ele fala assim: Deus tem mais interesse na qualidade da nossa confiança e da nossa obediência a Ele do que no nosso conforto temporário. Então, Deus, segundo o Philippe Yancey, se a gente for ver na Bíblia, muitas vezes isso realmente ocorre, ele está muito mais interessado na obediência e na confiança do que no conforto, propriamente dito. Um exemplo típico disso é o de Jó, né? É o de Jó. Você veja que Jó perde tudo, perde todos, mas Deus estava contente com ele. Por quê? Porque Jó era obediente e era fiel, tinha fé, né? Então, é claro que em um momento posterior é reposto tudo a ele, mas não no momento de Jó, no momento de Deus, né? No momento de Deus. Bom, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Isso aí é da 1 Pedro, mas isso aí é a loucura do evangelho do que Paulo fala, né? Essa é a loucura do evangelho. Quem que vai sofrer injustamente, ter agravos injustamente perante a sociedade e achar bom, tá certo? Agora, para Deus é coisa agradável, é coisa agradável. Bom, então veja, essa é uma primeira lição do nosso salmo. A tristeza é um instrumento para desenvolver a maturidade espiritual. Então, esses momentos de crise, de luta, é quando você desenvolve essa maturidade espiritual, ou quando você tem a oportunidade de fazer isso. Então, essa é uma primeira grande lição do salmo. Tá certo? Como a corça anseia por águas, meu coração tem sede de si. Veja que as linguagens, elas se refletem na linguagem da época, né? Talvez a gente usasse uma outra figura, né? Mas aí coloca, né? A corça, né? Ela precisa de água para viver. Então, o salmista coloca essa figura. Então, como a corça precisa de água para viver, eu também preciso, né? O meu espírito, né? O meu coração tem sede de Deus. Então, esse é uma figura de linguagem em relação a isso. Bom, outra questão importante em relação a isso, isso era importante lá no Velho Testamento, mas nós estamos vivendo isso hoje, é a casa de Deus, o amor pela casa de Deus, né? Veja que ele coloca lá, né, que ele tem saudade, né? De eu ler aqui, no versículo 4. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim me derrama a alma. Como passava eu com a multidão e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos e de alegria e louvor, multidão em festas. Então, ele sente saudade de ir para o templo, né? É como nós agora deveríamos sentir saudades de ir para a igreja, né? Então, a gente ia para a igreja quarta, né, no domingo, cedo, domingo à noite, irmãos que vão na terça, que vão na quinta. Então, ele não podia fazer isso, mas ele tem uma tristeza, ele relembra com bastante saudade que lá era bom estar, né? Então, ele seria tipo assim, essa aula aqui hoje, né? Que ela é uma aula excelente, maravilhosa, mas não seria muito melhor
estarmos lá, na nossa casa, reunidos, confraternizando, nos interagindo, né? É semelhante, não é igual, porque aquele era um exilado. Mas, de certa forma, nós somos exilados dentro irmão das João, nossas casas. Pode falar. Ainda bem que ele tinha esperança na tristeza. Ele estava triste, estava no cativo, mas ele tinha uma esperança. É um salmo de desabafo, como disse o tema aqui, né? Agora, o problema é que tem muita gente que não suporta isso, né? A tristeza leva à ansiedade, a ansiedade leva à depressão e a outros problemas. Sim, então, mas aí vem a questão do crescimento espiritual. Exatamente. A superação disso... Fale, então. Não, é isso que eu ia falar. Mostra que ele tinha um crescimento espiritual muito grande, ele tinha maturidade espiritual para saber que aquela tristeza ia passar. Vai passar. E a certeza disso, aí é que vem. A certeza que vai passar, eu vou usar os termos do pastor Éder, não é por causa do Ronaldo Caiado, ou do Íris, ou do Trump, ou do Bolsonaro. Vai passar é porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E ele Deus comanda tudo. Exatamente. Essa é a diferença. A diferença é crer que alguém comanda tudo, né? E esse alguém é muito superior, é o Criador de todas as coisas. Exatamente, é o que eu queria falar. Amém, Delma. Irmão João? Sim. Eu gostaria de falar alguma coisa aí. Certo, pastor. É sobre essa saudade, né? Esse momento de exílio que nós estamos vivendo, exato, exilados uns dos outros e exilados dessa comunhão com a igreja. Então, exilados da família, às vezes. Gostaria de juntar todo mundo, igual foi aniversário da Lúcia aqui, sexta-feira. Aí eu queria, se depender de mim, eu juntava a família inteira aqui em casa, mas não pode. E a saudade da igreja. Essa semana, 2 irmãos, o Ataíde e a irmã Diva, me ligou. E eles estão sentindo uma saudade, uma coisa assim louca da igreja. E eu cortei o coração quando eu fui visitar. Aí eu fui na casa dele, né, fazer uma visita para eles lá. E ele falando que ele pegou o carro e foi lá na porta da igreja e ficou parado. Ele não podia entrar por causa da idade, sentindo saudade, né? Então eu penso que a gente precisa aproveitar esse momento para avaliar, né? Eu fico feliz porque tem irmãos que sentem o mesmo que o salmista sentiu hoje. Essa saudade, esse desejo de congregar. Então, eu peço a Deus que isso passe logo para que a gente possa reunir todos juntos. E os que já podem, e os que podem ir hoje, que não tem nada que impeça eles de ir, que aproveitem também essa oportunidade histórica, porque esse é um momento histórico que eu espero que a gente nunca mais passe por uma situação dessa na história da igreja aqui, na nossa vida. Que a gente possa aproveitar, os que podem, aproveitar, igual ontem teve a live, eu estava lá na igreja, vendo o pessoal trabalhando, fazendo a comida lá, fazendo as esfirras. Aquilo ali, vocês não imaginam a alegria que dá de ver o valor que a gente dá, que às vezes antes a gente não dava tanto valor, mas agora nós estamos dando um valor imenso. Então que Deus nos ajude, fortaleça os irmãos idosos, os que têm comodidades, que não podem ir, e aqueles que podem ir, que eles, igual um casal falou comigo, não, eu vou ficar com o filho para minha mulher ir, depois ela, no outro culto ela fica com a criança e eu vou ao culto. Quer dizer, essa harmonia, esse desejo, isso toca o coração da gente. Então vamos lá, gente, Deus abençoe, é só isso. Amém. Bom, então veja, na igreja primitiva, os cristãos, eles não oravam pedindo que Deus eliminasse os seus perseguidores ou por algo que aliviasse as suas aflições, mas
os crentes da igreja primitiva, eles pediam que Deus lhes capacitasse para divulgar com mais coragem a palavra de Deus, né? Eles pediam intrepidez, né? Pediam coragem. E hoje, muitas vezes, a gente só pede o alívio, né? O alívio. Atos 4:29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A tua palavra. Bom, nada está fora do alcance da oração, né? Assim, a Bíblia nos diz isso. Nada está fora do alcance da oração. Devemos orar. Agora, a única coisa que está fora do alcance da oração é o que está fora da vontade de Deus. Então, se nós oramos pedindo coisas que está fora da vontade de Deus, as nossas orações egoístas do dia a dia, elas provavelmente Deus vai escutar, mas Deus não vai obedecer, né? Deus não vai nos responder, né? Ou vai responder não. Bom, uma aplicação. Quando eu passo por um momento de aflição, como tenho feito a pergunta do motivo dessa luta? Por que, Senhor? Ou para que, Senhor? Né? Então, em vez de perguntar por que Deus está fazendo isso ou está permitindo isso, muitas vezes a pergunta correta seria o seguinte: para que eu estou passando por isso? Para que, né, em que isso vai me transformar? Essa pandemia vai dar que transformação para o João Alves? Em que eu vou sair mudado de que jeito disso? Né? Em que isso vai fazer que eu seja um cristão melhor? Em que isso vai mudar a minha relação com a minha irmandade, né? Com a minha igreja? Então, essas deveriam ser as perguntas, né? Então, esse deserto ele vai servir para quê? E não porque eu estou nele. Eu estou nele porque Deus permitiu. Mas Deus, como eu vou sair daqui melhor, com o melhor relacionamento, com o melhor entendimento, o relacionamento com Deus primeiramente, né? Como foi dito pela Delma, e depois como que eu vou me relacionar melhor com os meus irmãos, com os meus próximos. Então, esse é as perguntas que nós temos que nos realizar. Oi, João, posso fazer uma pergunta? Claro. Desculpa, não é nem uma pergunta, eu queria fazer uma colocação. Sim. Eu acho que é muito importante, e talvez você chegou no ponto máximo da aula agora nesse momento, porque você está falando da resposta que nós vamos dar para Deus. Eu acho que a essência de tudo está nessa resposta que nós, nesses momentos de dificuldade, temos que dar para Deus. É nessa hora que a gente vai medir o nosso nível de fé, de confiança em Deus. Porque você servir a Deus quando as coisas estão tudo muito bem, sua família vai bem, você tem emprego, você tem uma conta bancária repleta de grana, então é muito fácil servir a Deus dessa forma. Mas nós vamos dar uma resposta boa para Deus, é a nossa atitude nesses momentos de dificuldade. Exato, como que nós estamos agindo, você entendeu? Por exemplo, essa pandemia, ela está atrapalhando muitas pessoas e até pessoalmente eu acredito que o mundo a partir de agora não será mais o mesmo e eu acredito que vai vir momentos ainda muito mais difíceis, de desemprego, de tantas coisas, que até as coisas vão piorar mais ainda. Mas é nesse momento que a gente deve passar para dentro do nosso quarto, orar a Deus, falar com Deus, falar que confia nele, porque a gente vê a resposta dos apóstolos, né?
que eles morreram por amor a Cristo, eles passaram fome, dificuldade. Você vê aquela relação que o apóstolo Paulo fez, de tantas aflições que ele passou, mas estava firme com Deus, segurando nas mãos de Deus. Então eu acho que essa é a essência de tudo, essa resposta que eu vou dar para Deus. O que, diante dessa situação, eu vou responder para Deus? Eu acho que o segredo está nisso aí, essa resposta que eu vou dar para Deus, que é importante nesses momentos de dificuldade. Deus abençoe. Amém, amém, Jocelyn. Eu acho que você realmente foi no alvo aí, né? No alvo, né? Assim, qual a minha resposta? É como você fala, né? Você falou. Muitas vezes a gente fica pensando na resposta que a gente vai dar para os outros, né? Agora, que resposta eu estou dando para Deus, né? Que Deus está achando do que eu estou fazendo, né? Como eu estou agindo nesse momento de deserto. Bom, uma outra grande lição desse salmo é a seguinte, tá certo? A tristeza nos ensina a esperar em Deus, Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Então, assim, é o que a gente comentou, né? Todo momento, tudo, né, que nós passamos, todos os momentos, todos os segundos, todos os anos, todos os séculos que a humanidade passou, está sob o controle de Deus. Está sob o controle de Deus. Então, vamos esperar em Deus, porque nós ainda o louvaremos, né? Em qualquer momento, no momento de abundância, o Jorcelino citou, ou no momento de tristeza, que é o momento que o salmista passa. Bom, a vida de oração dava condições para provar as misericórdias durante as horas do dia, e a consciência da presença de Deus era motivo para canções durante as horas da noite. Então, essa procura da presença de Deus, certo? Oração, louvor, ela é fundamental nesses momentos, né? Nesses momentos de aflição, nesses momentos de tristeza, nesses momentos de crise, nesses momentos de deserto, né? Então, veja que a pessoa que não centra a sua resposta na confiança em Deus, e a gente vê isso no dia a dia, na sociedade, eu vejo pessoas aí que estão totalmente desesperadas com essa pandemia, né? Totalmente, assim, desequilibradas, né? E, inclusive, nós temos que orar por essas pessoas, porque tem pessoas aí que a gente está vendo já em alguns países, mesmo aqui no Brasil, aumentar o número de suicídios, né? De brigas dentro do lar, né? O marido batendo na mulher. Por quê? Porque a pessoa perde o seu alicerce, né? Perde não, eles não têm o alicerce, né? E o alicerce, quando você está alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo, você tem tribulação, né? Como o primeiro-ministro inglês antigo, ele falava o seguinte: se você está no meio do inferno, continue andando, que você vai sair dele, né? Se você está no meio do inferno, para e fica desesperado, você está lá dentro. Continue andando. Então, você vai sair, vai passar. Posso falar uma coisa? Pode. O melhor desse salmo, que, assim, eu acho, é porque é um salmo de esperança. Eu acho que ele é um salmo de esperança. Porque o salmista, ele fala com ele mesmo, né? Ele pergunta, por que estás abatido, a minha alma? Mas aí ele mesmo responde, né? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o buscarei. Então, assim, essa é a esperança. Eu acho maravilhoso isso. Nós temos esperança de tudo isso acabar, nós temos esperança de ajoelhar e receber de Deus, né? E louvar a Deus porque nós sofremos e passamos pelo sofrimento.
Então, assim, nossa, esse salmo é gracioso por causa dessa esperança que ele transmite. E ser cristão é bom por isso, porque nós temos esperança. Esperança. Bom, uma outra lição, para a gente já ir passando para o final, a tristeza, é o que até a Tequinha falou aí, a tristeza do presente não é o fim. A tristeza do presente não é o fim. Deus tem misericórdias, e as misericórdias de Deus são infinitas. Deus é bom. O tempo inteiro, Deus é bom. Tá? Mesmo nos momentos de crise, Deus é bom. Deus é misericordioso. Nós estamos aqui participando dessa aula pela graça e misericórdia de Deus, porque Ele é misericordioso. Então, veja, ele faz a comparação lá no Salmo, né, com as águas turbulentas, né? Aí está aí o esportista no meio da correnteza, mas ele vai sair lá do outro lado, né? Ele vai sair lá do outro lado. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Vai passar. Vai ter água tranquila na frente. Vai ter águas calmas. Né? Vai ter algo para frente. A gente vai enxergar coisas melhores. Então, veja, o nosso irmão Paulo, eu estou íntimo, né? Nosso irmão Paulo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória, acima de toda comparação. Então, veja, e o próprio Paulo fala, né, que se nós vivermos apenas por causa disso aqui, acabou, né? Somos miseráveis, é o termo que Paulo usa. A nossa vida, Cristo já falou que nós teríamos tribulações, né? Ele não nos prometeu uma vida diferente, que nós carregaríamos a nossa cruz, mas isso tudo, para o apóstolo Paulo, é uma leve e momentânea tribulação. Então, essa pandemia, na visão de Deus, na visão aí das palavras inspiradas por Deus, escritas por Paulo, é uma leve e momentânea tribulação. Porque nós teremos o quê? A eterna glória de viver junto de Deus e de Cristo. Doutor João? Uma coisa que eu acho que já foi falado, eu entrei quase na metade da aula, deu um tilt aqui no meu aplicativo, perdi um pouco. Mas eu acredito que dentro de adversidade, dentro do problema que a gente está vivendo, que ninguém planejava isso, né? A vida estava num curso normal. Exato. E surgiu, né, isso aí para nós, assim, uma coisa que a gente tem que pensar é qual que é a nossa reação diante disso. O que eu tenho que fazer diante disso? Então, a resposta vai estar o que está no meu coração, ou é o que está na minha mente, né? Aonde que está afirmada, igual a Teca falou sobre esperança, né? Para mim, fundamental na vida do cristão é fé, esperança e perseverança. Porque Exato. Tudo vai ser resolvido, sim, no tempo de Deus, e a gente precisa de... qual é a reação que eu vou ter diante disso? Exato. O que eu tenho que fazer diante disso? Igual você falou, se eu estou no inferno, se eu ficar lá, eu vou ficar lá. Vai ficar. Eu tenho que continuar. Então, o que faz diferença? É o que está na minha mente. Qual que é o meu fundamento? Aonde está a minha esperança? E perseverar. Exato. E confiar que isso realmente vai passar. Né? Exato. E vai, né? A história da humanidade nos diz isso, né? Posso falar? Posso pôr um versículo aí? Pode. O pastor Márcio. Bom dia a todos. Bom dia. Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então, esse versículo tem que calhar para esse momento, né? Sem dúvida, sem dúvida. E alegrar na esperança.
se alegrar na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. Bem, eu pegar o gancho da Bárbara aí para colocar esse versículo. Bom dia. Sem dúvida. E veja que as mensagens da Bíblia, da perfeição na bíblica, elas se imiscuem, né? Quis falar difícil, elas se misturam, mas com um sentido único, né? Elas conduzem para o mesmo caminho, né? Então veja lá, a mensagem do Velho Testamento é a mensagem do Novo Testamento, né? Bom, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, né? Salmo 76. Então, eu espero em Deus, é a minha fortaleza. Bom, aplicações. Que atitude tenho tido para resistir às adversidades, né? Nós já discutimos aqui, né, algumas atitudes que a gente deve utilizar. Consigo enxergar que a angústia do presente não é o fim, né? Consigo ver isso. Creio no que Paulo ensina, que a momentânea tribulação é um caminho para desfrutar o gozo eterno. Então, aplicações para nós pensarmos, né? Refletindo no conteúdo desse salmo. Bom, concluindo, tá certo? Os autores do Salmo 42 nutrem uma esperança para sobreviver à tristeza que vivem no presente. Este ambiente deu a eles condições para, né, estruturar as raízes de sua relação com Deus. Então, essa tristeza, esse deserto, deu a eles o quê? Condições de estruturar as raízes de sua relação com Deus. Valorizar o significado do culto ao Senhor. É igual o Ataíde, né? Nosso irmão. Ele valoriza, ele sabe o que é estar lá no culto. Hoje nós temos acesso a Deus em nossas casas, em nossos lares, né? Não precisamos ir ao templo, mas o templo é importante ainda como um local de culto e local de comunhão. É fundamental. E o pastor deu o testemunho aí do nosso irmão Ataíde. Esse salmo, né, essas adversidades contidas no salmo, mostram como que os salmistas, como que eles poderiam ter uma saudável experiência de oração, né? Nesse momento de crise, é um momento para a gente aprofundar nossa vida de oração. E entender a alegria de seus opressores é passageira. Lá eles sabiam das pessoas que estavam os confrontando. E seu Deus? Cadê o seu Deus? E a gente escuta isso muito aí hoje, né? Deus é bom, por que está tendo essa pandemia, né? Mas a gente entender que isso é passageiro, né? As pessoas que estão te confrontando, te humilhando, é passageiro, né? Deus triunfa no futuro, né? Deus triunfa no futuro. Tá certo? Bom, eu acho que nós terminamos a nossa aula. Eu tenho falado para os irmãos, isso aqui é a nossa apostila. Esses slides maravilhosos, eu dou crédito aqui ao pastor Anderson Andajur. Eu faço apenas pequenas mudanças. Esses slides lindos são dele. E eu vou passar aqui para a Gisele, né, Gisele? É um recadinho pequeno. Tá. Irmãos, nós estamos num número bom aqui na sala, a média de 35 por aula, né? E as aulas são maravilhosas, como todos têm visto. Só que nós da Escola Bíblica queremos alcançar mais irmãos, né? Então, nós vamos disponibilizar, aliás, lá no grupo de avisos, agora após a aula e durante essa semana, uma enquete.
Essa enquete é para nós que estamos participando das aulas, para que a gente possa melhorar a qualidade delas. Então, é importante você participar. São só 5 perguntas. Ninguém vai ficar sabendo quem escreveu o quê. Tem lugar para sugestões, para críticas, né, construtivas. E nós também queremos alcançar esses irmãos que não estão participando. Então, eu espero que vocês respondam e que também possam ajudar a gente, né? Chamando as pessoas que não estão participando ou falando para elas responderem essa enquete para a gente entender o porquê da ausência desses irmãos, né? Nossa igreja tem quantos membros? Então, 35 é bom, mas nós precisamos alcançar mais. Amém? Aí eu espero a colaboração de todos. Obrigada. Amém. 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 Se nenhum irmão quiser falar nada, nenhuma irmã quiser falar nada, eu vou pedir para o Juninho, para o Otílio Júnior, que ele encerre aqui a nossa reunião com oração e aproveite e já vai orar pelo nosso irmão Henrique. Pode ser, Júnior? Tentando entrar aqui. Nós estamos se escutando. Então vamos orar então. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, ó Pai, por essa aula que veio tocar no coração de tantas pessoas aqui reunidas. Sabemos, ó Pai, que onde está reunido 1 ou 3 pessoas, o Senhor está conosco. Intercedemos pela vida do Henrique. Amém, Jesus. Sabemos da luta, ó Pai, que a família está passando, mas o Senhor, ó Pai, é o médico dos médicos. O Senhor pode fazer um milagre. Ó Deus, te pedimos esse milagre. Te pedimos a tua intervenção, Pai. Ó Deus, que a família possa saber conduzir esse momento. Ó Deus, somos gratos por esse domingo. Abençoa cada vida. O Senhor esteja conosco, Pai, no restante desse domingo. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Bom domingo aí para todos. Bom culto à noite, né, para quem for presencial e para quem for assistir aqui via internet.